Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso capítulo 2, que trata sobre ciência, metodologia e pesquisa científica, no livro de metodologia da pesquisa em administração em linguagem descomplicada. Muito bem, nós falamos na aula anterior sobre métodos de estudo e como organizar, os nossos estudos para que a gente consiga ter maior eficiência na produção dos nossos estudos científicos. Consequentemente, a gente precisa compreender agora o que é ciência, o que é conhecimento científico, como que se estrutura a metodologia científica e, consequentemente, a pesquisa científica para poder elaborar ela. Então, convido você agora para nós irmos aqui, portanto, para o nosso material que foi preparado para hoje. Então, qual é o nosso objetivo desse segundo capítulo? Definir o que é ciência, identificar as principais características do conhecimento científico e distinguir esse conhecimento de outros tipos de conhecimento, compreender o que é metodologia e método científico e exemplificar algumas das especificidades da pesquisa científica em administração. Então, vamos lá comigo? Vamos começar falando sobre ciência e conhecimento científico. Nós vamos ver, portanto, o que é esses conhecimentos científicos, o que é essa ciência, quais são os 4 tipos de conhecimento conhecidos e difundidos. Vamos compreender o que é verdade científica pela ótica do positivismo e do construtivismo, que são correntes ou escolas, teóricas do conhecimento científico. Vamos compreender a classificação das ciências em ciências formais e ciências factuais e vamos fazer a diferenciação entre metodologia e método e compreender algumas ideias sobre o que é pesquisar na área da administração. Então, para a gente começar a conversa, é importante que a gente se pergunte o que é conhecimento, O que é conhecimento científico? E para que o conhecimento ele seja produzido, ele precisa satisfazer 2 condições. A primeira é a capacidade dele contribuir para o desenvolvimento de uma determinada área científica, da ciência do conhecimento, que é o próprio conhecimento científico, e estar em conformidade com aquilo que a gente chama de premissas do método científico. Mas não se preocupa, a gente vai daqui a pouquinho falar quais são essas premissas do método científico. Mas então a gente poderia classificar ou conceituar, digamos assim, o conhecimento científico como um esforço racional, para que a gente possa conhecer e sistematizar, organizar, a realidade empírica, aquilo que nos cerca, por meio de investigações metódicas e sistemáticas. Metódicas que seguem um determinado método e sistemáticas que sejam organizadas em um passo a passo. Para isso, o conhecimento científico ele deve estar em conformidade com as premissas do método científico e, consequentemente, estar sujeito àquilo que a gente chama de refutação. Você sabe o que é refutação? A refutação é a capacidade de ser contestado, da gente poder contestar aquele conhecimento a partir de uma nova teoria ou de um novo conhecimento produzido. Consequentemente, o conhecimento científico, para que ele seja formado, ele tem que ser capaz de perceber a existência de problemas e de lacunas. Então, esses problemas e essas lacunas são situações que ainda não foram estudadas suficientemente e que sejam capazes de ter um potencial, digamos assim, para que sejam geradas novas contribuições teóricas ou práticas. Você viu na aula anterior que nós falamos que quando nós lemos um texto acadêmico científico, a gente olha ele com uma visão crítica. Consequentemente, nós conseguimos identificar lacunas, problemáticas ou questões ainda que se encontram com ponto de interrogação dentro dos textos que a gente leu. Consequentemente, essas lacunas ou esses problemas que nós encontramos, a partir dessa análise teórica que nós fizemos, podem surgir novos conhecimentos científicos a partir delas, a partir do momento em que eu decido estudar aquela lacuna ou aquele problema de forma mais específica. Então, o conhecimento científico ele surge a partir dessas situações que não foram estudadas de forma suficiente que façam com que a gente considere algo como verdadeiro sem que haja possibilidade de refutação. Então, o conhecimento científico ele é capaz de ser substituído por um conhecimento científico mais atualizado.
atualizado. E também por problemas ou lacunas que a gente consiga identificar, surgindo, portanto, novas teorias ou complementando teorias já existentes, certo? Então, a ciência, antes de nós passarmos para o ciclo da pesquisa, a ciência nada mais é do que um conjunto de conhecimentos científicos que são estabelecidos dentro de uma determinada área de conhecimento, certo? E a pesquisa científica, ela pode surgir a partir de teorias, né, que fazem com que surjam ideias ou hipóteses que são, na verdade, uma declaração, afirmação, uma proposição que a gente vai verificar ou testar para ver se na realidade, entre dois ou mais fenômenos no campo de pesquisa, é capaz de ser confirmado ou não. E com isso a gente tem aquilo que a gente chama, né, no conhecimento científico, de método dedutivo, quando eu parto de uma teoria e levo as observações a serem, digamos, trabalhadas em cima dessas teorias, testando as hipóteses acerca das concepções teóricas que foram trabalhadas. E o contrário, a gente tem o método que a gente chama de método indutivo, né? Quando a gente parte de observações singulares e a partir da constância ou da repetição de fenômenos dentro dessas observações, nós conseguimos gerar novas teorias, portanto, com isso generalizando a partir de todas essas observações que a gente fez, uma nova teoria, né, gerando uma teoria a partir dessas observações. Então, quando a gente parte da teoria e aplica ela para as observações no campo empírico, a gente está fazendo teste de hipóteses ou fazendo aquilo que a gente chama de método dedutivo. Quando a gente parte de um conjunto de observações que a gente já tem e consegue, a partir dessas observações, identificar uma tendência e ser capaz de generalizar essas observações, nós conseguimos construir uma nova teoria e estamos utilizando aquilo que a gente chama de método indutivo, tá certo? Já falei aqui sobre o que é hipótese, né? Então a gente poderia se perguntar o que é ciência, né? Então vejam aqui que a gente tem um conceito de ciência como sendo um conjunto de conhecimentos que são tidos verdadeiros, até pelo menos que eles sejam refutados, ou que exista um conhecimento científico capaz de sobrepor, né, esse conhecimento anterior, obtidos graças ao quê? A procedimentos rigorosos de pensamento, através da utilização do método científico. E a ciência, ela age sobre a realidade através de instrumentos, objetos técnicos, olhando para as técnicas de pesquisa, e faz progressos nesses conhecimentos, corrigindo os conhecimentos incorretos ou aumentando o conhecimento a partir das lacunas que foram identificadas. Muito bem. E aí nós temos, né, basicamente, conforme Lakatos e Marconi, 4 tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento popular, que é aquele conhecimento que é passado de geração em geração. Ele é um conhecimento, de certa forma, superficial. Por quê? Porque a gente não conhece a fundo como funciona a parte técnica ou o método utilizado para a construção desse conhecimento popular a fundo. É um conhecimento subjetivo, né? Não é um conhecimento, portanto, objetivo, sim, passado de geração em geração, sem, portanto, que haja aí um método, um rigor científico. É sensitivo porque está ligado a determinadas culturas, a determinados povos, né? E é sistemático porque ele não é, portanto, organizado, né, com uma ideia de sistematização, ou seja, ele não é, portanto, não tem um passo a passo para ser formado, e sim ele advém da experiência, do contato que as comunidades ou determinados povos têm com aquele fenômeno ou aquela situação posta. E ele é acrítico, né? Porque a gente chega numa situação em que a gente não consegue demonstrar ou testar a validade desse conhecimento dentro de um processo de verificação, né? Considerando isso, ele não serve à crítica, por quê? Porque a gente não é passível de ser testado ou de ser refutado, já que é um conhecimento que advém aí, portanto, do processo cultural, do processo de formação das pessoas dentro de uma determinada comunidade, né? Nós temos, além desse conhecimento popular, também conhecido como conhecimento empírico, né? Nós temos o conhecimento filosófico, né? Que é um conhecimento de valor, baseado naquilo que a gente compreende
enquanto ser, enquanto pessoa. Então, ele cria, de certa forma, um valor para o conhecimento que não é capaz de ser verificável, né? Afinal de contas, ele é um conhecimento racional que segue uma lógica filosófica, é organizado e sistematizado, né? Mas infelizmente não é verificável e é infalível, porque quando a gente fala em infalível, significa dizer que não é possível ser testado ou refutado, porque não permite que exista um método que faça com que esse conhecimento seja verificado. Aí nós temos também um outro tipo de conhecimento importante, que é o conhecimento religioso, que é baseado em dogmas, né, e em crenças. É também, portanto, um conhecimento valorativo, porque ele advém do entender do ser, né, daquilo que nós acreditamos enquanto crenças. É inspiracional porque ele defende determinadas posições e é organizado, que segue uma lógica, principalmente organizado dentro de um instrumento técnico que a gente chama, que seria a Bíblia, né? E eu estou usando aqui um exemplo, né, de documento que portanto, cria essa sistematização a nível do conhecimento religioso, mas ele não é um conhecimento verificável. Por quê? Porque ele não pode ser testado, né? Ele é um conhecimento que advém das crenças, dos dogmas e daquilo que a gente acredita enquanto fé, enquanto propriamente estrutura religiosa. Então, ele é um conhecimento que a gente chama de infalível, porque não tem como ser testado ou refutado ou comparado com outras teorias em função da sua capacidade de não verificação. E por fim, nós temos o conhecimento científico, né? Que é aquele conhecimento que é baseado no quê? Nas observações da realidade, né? Naquilo que acontece no nosso dia a dia. É um conhecimento acumulativo, porque o conhecimento ele vai ao longo do tempo progredindo. Aquilo que era conhecimento no século passado, hoje em dia já se tem, portanto, uma definição clara para, por exemplo, alguns medicamentos para curar determinadas doenças, né? E, portanto, o conhecimento acerca desses fármacos, digamos assim, para resolução dessas doenças já foi conhecido e constantemente estão em processo de evolução para melhorar cada vez mais aí, portanto, a cura de doenças que acabam também surgindo no contexto da mudança da civilização. É um conhecimento sistemático, portanto, organizado, que segue um determinado método para ser encontrado e para ser, portanto, passível de ser refutado ou substituído por um novo conhecimento, né, um conhecimento mais evoluído, digamos assim, e ele é aproximadamente exato. O que eu quero dizer com isso? Que ele segue um método tão específico que ele acaba trazendo, portanto, a partir desse rigor metodológico, uma exatidão aproximada acerca daquilo que seria a verdade científica. Claro que essa verdade científica, ela muda com o passar do tempo, né? Mas o que é a verdade científica? É uma estrutura de conhecimentos aceitos por uma determinada área ou uma determinada ciência. Então é importante você perceber aqui que o conhecimento científico é o único que pode ser verificado, ou seja, testado e refutado a partir das interpretações que a gente faz do objeto de pesquisa. Os demais, né, se baseiam em conhecimentos aí não verificáveis, infalíveis e que não cumprem, digamos assim, a estrutura do método científico para serem colocados em teste ou à prova. Muito bem. E aí a gente poderia falar sobre a verdade científica, né? E existem, portanto, duas correntes filosóficas e de escolas do pensamento científico que tentam esclarecer o que é verdade dentro da ciência. Consequentemente, nós temos o positivismo e o construtivismo para tentarem, digamos, esclarecer um pouco do que vem a ser essa verdade dentro da ciência. Porque a gente fala, isso aqui é verdade dessa forma, mas por que é verdade, né? Então a gente olha para o conhecimento trazido pelo positivismo e pelo construtivismo para alicerçar qual é a nossa pegada, digamos assim, científica quando nós formos desenvolver as nossas pesquisas. E aí, com isso, a gente tem a ideia do positivismo, que é uma escola do pensamento que afirma a existência objetiva ou em si da realidade externa como uma realidade racional
em si por si mesma. Portanto, ele afirma a existência de uma razão objetiva. E a verdade seria a representação de uma verdade em si previamente já existente. Então, o que nós fazemos com as pesquisas científicas? A gente faz a representação de uma verdade já existente. Por exemplo, no caso de uma maçã, eu já sei que a maçã existe, portanto, o que eu faço? Eu descrevo essa maçã, eu caracterizo, eu corto ela em partes para compreender ela no seu interior e, consequentemente, cabe a nós, como pesquisadores, representar essa realidade o mais fidedignamente possível. Então, essa é a visão do positivismo. A gente só representa algo que já existe na verdade, na realidade daquilo que nos cerca. Já o construtivismo, que é uma tendência de pensamento muito mais atual, considera a ciência uma construção social de modelos explicativos para a realidade. Ou seja, não existe apenas uma única verdade de acordo com o construtivismo. Então, ao invés de considerar a representação da própria realidade, o construtivismo diz que a interação entre o objeto e o pesquisador é que constrói socialmente essa verdade. Então, a gente tem aqui, portanto, um binômio, né? Representação versus construção da verdade científica. Então, o construtivismo está muito baseado na questão do interacionismo, né? Da interação entre o fenômeno e entre o pesquisador, e que os resultados daquela determinada análise é que formam ou constroem socialmente aquilo que é verdade dentro de uma determinada sociedade. Né? E o construtivismo, de forma diferente ao positivismo, ele não considera uma verdade única ou uma verdade total, como a teoria que eu acabei de falar, que é do positivismo. Tá? Então, o positivista, o pesquisador, né, positivista, ele vai acreditar em resultados que são livres do contexto, ou resultados que a gente considera puros, já que independente, né, de quem conduziu a pesquisa e as condições impostas pelo contexto, eu vou ter um resultado que é de uma verdade já existente, né? Então, considerando isso, quando eu me retiro da pesquisa, uma coisa que vocês devem imaginar é que quando a gente fala, você como pesquisador deve ser neutro frente ao objeto no qual você está pesquisando. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Então, é por essa visão positivista que nós temos da pesquisa, que é o quê? Nós vamos observar o fenômeno, mas de forma externa, não vamos, portanto, influenciar ou interferir na forma com que o fenômeno acontece. Já diferente, portanto, daquilo que o construtivismo trata, que o construtivista, enquanto pesquisador, ele vai afirmar que não existe uma realidade sem que a gente olhe de alguma forma para ela. Então, o sujeito, que é pesquisador, ele constrói o conhecimento por intermédio da forma com que ele olha. E o resultado é uma aproximação da realidade, mas não uma realidade única, né? E sim, a gente vai tentar sempre se aproximar dessa realidade a partir das observações que a gente faz e da interação que a gente faz com esse objeto que é observado. Tá certo? Então a gente tem, portanto, essas duas, digamos assim, escolas do pensamento, e quando nós vamos nos posicionar como pesquisadores, nós precisamos perceber qual portanto, a nossa abordagem, né, teórica acerca da construção do conhecimento, se mais positivista ou se mais construtivista, né? É muito comum em pesquisas que nós vamos falar sobre, portanto, estratégias e tipos de pesquisa numa próxima aula, em pesquisas, por exemplo, etnográficas, a abordagem construtivista, que dá aí, portanto, o entender do pesquisador dentro do contexto no qual ele está pesquisando, e constrói, portanto, o conhecimento, esse pesquisador etnográfico, por intermédio do olhar que ele faz para dentro das comunidades nas quais ele está observando, né? Mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Muito bem, aí você pode estar me perguntando aí, né, inconscientemente, quais são os critérios para a produção do conhecimento científico, né? O que precisa existir para que a gente considere aquilo como conhecimento científico? E aí a gente pode listar 3 aqui, né? Que haja coerência, isso é, que não haja contradições entre aquilo que você toma como orientação, né, dentro da sua visão teórica, que, portanto, haja uma sistematização, uma organização do método de forma coerente, que os modelos dos objetos ou a forma com que você estrutura os fenômenos sejam construídos com base na observação e na experimentação,
tá? Que você consiga, a partir daí, construir os modelos baseados nessas observações e nas experimentações, e que os resultados obtidos possam não só alterar esses modelos pré-existentes, esses modelos já, estruturas já construídas, mas que também altere os próprios princípios da teoria, corrigindo a teoria que anteriormente trazia alguma informação que agora já é possível de ser refutada. Então, o conhecimento, na verdade, é o estado ou um processo, né, provisório do estabelecimento da verdade. O que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento, ele não é estanque, ele não é simplesmente dito como verdadeiro para sempre, ponto final, mas sim que o conhecimento está em constante mudança e em constante evolução e, portanto, aquilo que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Portanto, o estado de estabelecimento da verdade, ele é provisório, até que uma outra teoria ou um outro conhecimento mais elaborado acabe, portanto, deixando esse conhecimento que existe atualmente defasado. Bem, e além disso, é importante que você conheça que dentro, né, da estrutura científica de produção da ciência e tal, nós fazemos algumas ramificações de divisão, né, das ciências em ciências formais e ciências factuais. Existem como ciências formais a matemática e a lógica, e essas ciências elas lidam com objetos que são abstratos, mas que não dependem da realidade, da vivência de observações, e sim usam aquilo que a gente chama de métodos dedutivos baseados em lógicas formais. O que são lógicas formais? Né? São estabelecimentos de convenções que a gente faz. Por exemplo, a gente convenciona que 1 mais 1 é igual a 2. Portanto, nós estabelecemos aí, portanto, aquilo que a gente chama de lógica formal, tá? Que não depende da realidade. Eu não vou observar lá, né, algum fenômeno empírico, alguma coisa que está acontecendo na nossa realidade que nos cerca, dentro da nossa comunidade, para definir aí, portanto, as fórmulas matemáticas. A gente vai utilizar o quê? Vai utilizar conhecimentos ou lógicas que foram definidas a partir dessas formalizações ou convenções que nós fizemos enquanto sociedade. Diferente das ciências factuais, que são aquelas que lidam com fenômenos da natureza empírica, né? Da natureza de observação, da natureza daquilo que nos cerca enquanto fenômenos, né? E aí nós temos várias áreas como a psicologia social, a sociologia, a economia, a ciência política, a história, como sociais, né? Factuais sociais, inclusive a área da administração se insere como factual social, porque é uma área de interação entre indivíduos e entre sociedade como um todo, dentro de organizações, sejam elas públicas ou privadas, e as ciências factuais naturais, que estão ligadas aos processos orgânicos, químicos, biológicos e físicos dos seres humanos, tá certo? E das espécies no geral. Então aqui a gente tem uma divisão simples, né, de como que as ciências se classificam. E o que é a ciência? Então é um conjunto, né, de conhecimentos científicos acerca de uma determinada área. Então, quando a gente fala em física, química, biologia, sociologia, nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos científicos que fazem parte de uma determinada área do conhecimento, tá certo? O que mais que é importante aqui nós lidarmos com relação a, depois da classificação das ciências, nós temos o entendimento daquilo que é metodologia e daquilo que é método. É importante que você diferencie metodologia e método, entendendo que a metodologia é a validação de um caminho metodológico que você escolheu. E o método é o caminho propriamente dito. Então a metodologia é, a partir de toda a estrutura que você escolheu como caminho metodológico, eu consigo validar aquele determinado resultado que você traz na tua pesquisa. E o método é o caminho propriamente dito que você escolheu, que não necessariamente o caminho escolhido por você vai ser o caminho que vai conduzir à validade desse caminho escolhido a partir da metodologia. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você escolhe determinados métodos que não te fazem estabelecer uma determinada verdade científica ao final. Então você escolheu um determinado método, certo? Mas a metodologia que você identificou a partir dessa escolha do método não foi capaz de validar os conhecimentos que você propôs estabelecer a partir do método escolhido. Então,
A metodologia não é a teoria e nem procedimentos, que são os métodos que nós falamos aqui, as técnicas que nós utilizamos. Ela vai além, né, desses métodos e técnicas utilizados e olha para o conjunto todo da escolha teórica e do conhecimento procedimental que você utilizou como pesquisador para abordar o teu objeto de pesquisa. Então, a metodologia é, digamos assim, a forma de sistematização que você utilizou, mas olhando para o trabalho como um todo e a lógica argumentativa por detrás desse processo, ou seja, validando esse caminho que você escolheu. E o método é simplesmente a escolha metodológica que você fez a nível de técnicas e de tipos de pesquisa, por exemplo, que você fez. Então, a metodologia é muito mais ampla do que o método, certo? É importante que você compreenda isso. Então, se a gente fosse resumir, o método é o caminho que você usa e a metodologia, ela vai ser o quê? Vai ser a capacidade de validar esse caminho a partir do resultado que você conseguiu encontrar usando esse caminho. E aí a gente pode, né, perceber que o método científico, que é o caminho que a gente percorre, ele precisa seguir determinadas etapas, né? E como que surge esse método científico? Surge a partir daquilo que a gente viu lá na primeira aula, de um problema ou uma lacuna no conhecimento científico. E aí você observa isso e pergunta, existe já alguma explicação para esse problema, para essa lacuna? Se já existe, não tem por que você fazer, né? Ou se já existe uma explicação credível, digamos assim, validada cientificamente, não tem por que você conduzir uma pesquisa para explicar algo que já está explicado. Mas se não existe uma explicação, você coloca de forma delimitada esse problema e define, através da procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes, como que esse problema, essa lacuna pode ser solucionado, né? E a partir daí você define uma tentativa de solução. E faz o quê? Utiliza essa tentativa de solução, verificando se ela é satisfatória ou não satisfatória para resolver aquele problema ou aquela lacuna, né? Identificando isso, né, teoricamente e também empiricamente, se não for satisfatório, você vai procurar outros dados empíricos, outras formas, outras técnicas de fazer isso para obter uma melhor solução e vai colocar essa tentativa de solução à prova. Como é que a gente faz para colocar isso à prova? A gente compara com outras teorias e vai identificando quais são os pontos fortes e pontos fracos dessas teorias e faz as experimentações que são necessárias, né? Então, se ela for satisfatória, já vai direto para a prova de solução. Se ela não for satisfatória, eu vou ter que procurar mais conhecimento, me debruçar mais sobre as literaturas, verificar outros métodos e outras técnicas para tentar achar uma solução melhor. Identifiquei uma solução satisfatória, né? A partir das teorias, ela, digamos assim, em comparação, acabou sendo passível de refutar todas as demais teorias. Então, eu consigo concluir que essa teoria, esse problema, essa lacuna está sendo resolvido a partir de uma nova construção teórica, considerando, portanto, o método que eu utilizei. Se não for satisfatório a partir da prova com outras teorias, o que vai acontecer? Eu vou ter que iniciar um novo ciclo, repensar o problema, a lacuna e fazer todas essas etapas novamente. E é assim que a produção do conhecimento científico ela se estabelece a partir de um método que é rigorosamente estabelecido a partir desse esquema que nós identificamos aqui, tá certo? E o que faz o método científico ser válido? O que diz que aquilo é válido para aquela determinada área? A capacidade de replicabilidade, precisão, falseabilidade e parcimônia desse conhecimento produzido. Então, a replicabilidade é que haja possibilidade de outros investigadores replicarem o estudo que você fez e encontrarem resultados semelhantes. A precisão, que você, ao definir o teu método e tua metodologia, não tenha erros metodológicos ou conceituais, ou que desvirtuem, digamos assim, aquele conhecimento científico já existente. Então, você tem que ser preciso. Falseabilidade, que esse conhecimento seja a prova de ser rejeitado, negado ou recusado, ou seja, que seja possível fazer o teste para ver se ele é verdadeiro ou não, né? E um dos itens que eu considero mais relevantes, que é a questão da parcimônia, né? Que é a capacidade de você
privilegiar a simplicidade lógica e a economia de premissas, que é a questão do conhecimento científico ser baseado em questões diretas, sem muita enrolação ou sem um monte de conhecimentos complexos para se chegar a uma determinada validade de resultado. Em outras palavras, a parcimônia ela diz para você não complicar aquilo que pode ser fácil. Portanto, usar as premissas necessárias, usar a simplicidade lógica e não uma construção complexa demais que não permita com que outras pessoas consigam realizar os outros procedimentos, né, de replicabilidade, como a gente acabou de falar, e que não tenham condições, por exemplo, de falsear o conhecimento que você já produziu em função da complexidade das variáveis ou complexidade lógica da construção científica que você está fazendo. Então, muito importante saber utilizar a parcimônia no método científico, tá? E a pesquisa científica na administração. Falamos sobre método, sobre metodologia e tudo, mas no que se debruça a área da administração? A área da administração, como eu já falei, ela é uma área social aplicada. Ela é uma ciência, portanto, factual, né? E ela se baseia no quê? Nas interações existentes entre pessoas, sujeitos, né, dentro de uma sociedade e dentro de estruturas organizativas. E ela é uma área transdisciplinar. Eu brinco que ela corta as mais diversas áreas, desde a área da medicina, a área da engenharia, até a área da educação. Todas essas áreas precisam, de certa forma, que haja algum tipo de gestão ou administração nos seus processos, né? Então, a epistemologia, que é a teoria do conhecimento na área da administração, é diferente de muitas áreas do conhecimento. Ela traz uma capacidade que poucas áreas têm, que é a capacidade de unir a teoria e a prática. E a gestão e a administração têm essa capacidade de reunir teoria e prática. Então, os conhecimentos de produção na área da administração não podem, né? Não devem, pelo menos, fazer só menção à teoria, mas sim que haja uma capacidade de entender qual é a capacidade desse conhecimento científico de avançar a questões teóricas dentro da área da administração, mas principalmente a capacidade de contribuir de forma prática para essa ciência administrativa. Então, em uma visão geral, o que a gente estuda dentro da área da administração quando vamos pesquisar sobre administração? Nós estudamos, né, e sistematizamos ferramentas e estratégias para gerenciar organizações, recursos ou pessoas. E isso compreende o planejar, né, para atingir determinados objetivos, o organizar, colocar cada coisa no seu devido lugar, o dirigir, que é garantir que haja, portanto, coesão dentro dos processos e, consequentemente, comandar, né, as pessoas e colocar a definição de determinados recursos na quantidade correta dentro dos determinados setores, né, e departamentos para a produção de uma eficiência organizativa e uma eficácia, ou seja, o atendimento aos resultados, e controlar os recursos para que o planejado seja o mais próximo daquilo que foi realizado, né? Ou o contrário, que o realizado seja o mais próximo daquilo que foi planejado e que ações corretivas sejam tomadas para que sejam feitos os ajustes quando o planejamento está muito distante daquilo que foi executado. Consequentemente, eu brinco que a gente faz planejamento a lápis, porque a toda hora a gente precisa fazer os ajustes, né, em função das mudanças que acontecem nos ambientes organizativos. Então, assim, dirige, organiza, controla, planeja o quê? Os objetivos das empresas a partir dos seus recursos, sejam eles humanos ou não humanos, para atingir as metas definidas e os objetivos traçados a nível institucional. Tá certo? Então, a administração, ela cuida disso, cuida de olhar para a organização de forma a planejar, organizar, dirigir e controlar os diferentes recursos existentes dentro dela, seja ela pública ou privada, para fins e, portanto, de resultado, né? Para que a gente consiga fazer mais com menos e consiga realmente atingir os objetivos, traçar caminhos e ações agora para que a gente consiga no futuro atingir esses objetivos.
Muito bem, aqui a gente falou rapidamente, né, sobre a área da administração e, em resumo, o que nós vimos nesse capítulo todo, né? Nós falamos sobre conhecimento científico, que ele precisa satisfazer, né, duas condições, basicamente, né? Contribuir para o desenvolvimento da área e estar em conformidade com as premissas do método científico, que você já viu quais são as premissas, que são essas aqui: replicabilidade, precisão, falseabilidade e parcimônia. Não esqueça, certo? A ciência é um tipo de conhecimento diferente dos demais, né? Então o conhecimento científico ele é diferente do popular, do religioso e filosófico, e cada um desses tem suas características. É importante destacar aqui que a ciência não é melhor ou pior do que qualquer outro tipo de conhecimento, né? Mas sim, ela tem sua metodologia específica, assim como os conhecimentos têm também, os demais conhecimentos, né? Mas a ciência, ela tem um diferencial que é a questão de testabilidade, falseabilidade, a capacidade de nós, a partir da replicabilidade desse conhecimento, conseguirmos testar a validade dos argumentos dele ou não, né? E aí nós tivemos a visão positivista e construtivista, né, daquilo que a gente entende como percurso, né, ou proposta de um investigador quando define qual é o tipo de método que ele vai utilizar, se ele vai ser mais positivista, fazendo, portanto, aí uma representação da realidade, ou se ele vai construir a realidade a partir das observações que ele fez, né? Verificamos a diferença entre metodologia e método, que a metodologia é muito mais ampla do que o método. O método é o caminho que a gente percorre para o atingimento de um determinado objetivo de pesquisa, e a metodologia é validade desse conhecimento a partir do método que nós utilizamos. Então, definimos também que o método precisa ter critérios de replicabilidade, ou seja, ser possível ser replicado a partir de outros pesquisadores, precisão, né, não conter erros metodológicos, falseabilidade, que é a capacidade de você testar aquele conhecimento e a validade dele, e a parcimônia, que é utilizar a economicidade de premissas, né, e primar aí, portanto, pela simplicidade lógica. E a administração, vimos aí qual é o campo, né, de estudo da administração: une teoria e prática, e é uma ciência social aplicada que estuda e sistematiza ferramentas e estratégias para gerenciar organizações, recursos ou pessoas. Muito bem, e aí nós acabamos, portanto, né, de identificar aí várias questões relacionadas à ciência, metodologia e pesquisa científica. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos começar a discutir aqui questões relacionadas a tipos e estratégias de pesquisa, portanto eu convido você a assistir a próxima aula na sequência, tá? Um grande abraço para você e eu te vejo no nosso capítulo 3. Até lá, tchau, tchau!